Fala, gente boa! Bom, com certeza, né? A parte alvinegra de Joinville, né? Que ao contrário do que se pensa, é numerosa, sim, irá vibrar com o momento musical desta semana. É tanto que eu, inclusive, já estou até, como vocês estão vendo, já estou devidamente trajado, né? Para este momento especial. Então aguardem só um pouco, tá? Só um instante. Aquelas tão agradáveis propagandas, né? Para encher o saco. Só um pouco. Sim, já começou. Caxias Futebol Clube, time do povo tantas vezes campeão. Caxias Futebol Clube, presença forte dentro do meu coração. Caxias Futebol Clube, pra alvinegro que ostenta as glórias mil. O teu nome é homenagem a um herói nunca vencido. Nove Caxias é orgulho do Brasil. Caxias Futebol Clube, time do povo tantas vezes campeão. Caxias Futebol Clube, presença forte dentro do meu coração. Caxias Futebol Clube, bravo alvinegro que ostenta as glórias mil. O teu nome é homenagem a um herói nunca vencido. Nove Caxias é orgulho do Brasil. Os teus feitos canta Joinville inteira, jubilosa contando a tradição. Terra líder desse nosso grande estado, também destaque no cenário nacional. Cidade linda que é exemplo de sucesso, berço feliz desse altaneiro campeão. Caxias Futebol Clube, time do povo tantas vezes campeão. Caxias Futebol Clube, presença forte dentro do meu coração. Caxias Futebol Clube, bravo alvinegro que ostenta as glórias mil. O teu nome é homenagem a um herói nunca vencido. Nove Caxias é orgulho do Brasil. Bom, pessoal, para quem não sabe, tá? Esse aqui é o hino oficial. Acho que até poucas pessoas sabem disso. Esse aqui é o hino oficial do Caxias, tá? Antes que eu faça a devida e tradicional explicação, né, do momento musical, do já tradicional momento musical, eu irei mostrar a vocês essa foto aqui, ó. Até só um instante. Só um pouco, tá? Assim, consegui encontrá-lo. Não, bom, os mais antigos têm uma lembrança até cristalina desse prédio. Por incrível que pareça, esse prédio é feio pra caramba, né? Vocês haverão de concordar comigo. Esse prédio aí não muito agradável, vamos dizer assim, ele foi o mercado público de Joinville de 1900 ali do final dos anos 50 até o final da década de 70. Então esse é o antigo mercado público de Joinville, para quem não sabe, tá? Mas por que eu estou antes, certamente vocês estão com um nó na cabeça, mas o Caxias, mercado público, o que uma coisa tem a ver com outra, né? Bom, como diria mestre Fred Krueger, irei por partes. Bom, ah, é, existe, né, conta-se, né, que o hino, que esse hino que vocês acabaram de ouvir, o hino oficial do Caxias Futebol Clube, ele foi composto pelo João Colim.
Bom, para quem não sabe, o João Colim, que nasceu em 2 de agosto de 1911 e faleceu em 12 de dezembro de 1957, em virtude de problemas cardíacos, né? Ele faleceu bem novo, aos 46 anos. Ele foi 2 vezes prefeito da cidade. A primeira vez foi de 1947 até 1950, e a segunda e última passagem dele pela prefeitura da cidade foi entre 1956 e 1957. Inclusive, quem completou o mandato dele, quem acabou completando o mandato que seria o mandato do João Colim, acabou sendo Dario Geraldo Salles. Dario Salles, que hoje é nome de praça. Até a outra informação que poucas pessoas sabem é que o Dario Salles ele era mineiro natural, ele era natural de Minas Gerais e ele era médico. Inclusive o Dario Salles, durante um bom tempo, ele chegou a ser, ele inclusive chegou a ocupar a presidência do Caxias e chegou a ser chefe do departamento médico do Caxias. Isso o Dario Salles, né? No caso, quem acabou completando o mandato que seria, repetindo, né? Quem acabou completando o mandato que seria do João Colim. Bom, ainda a respeito do João Colim, ele também foi deputado estadual de 10 de abril de 1951 até 31 de janeiro de 55, de 1955. E durante um período bem curto, entre 1951 e 52, ele foi secretário estadual de Obras Públicas. Inclusive, conta-se que ele teria sido sabotado nessa passagem, né, pelo governo estadual, porque além de ser um defensor intransigente de Joinville, especulava-se na época que ele seria, né, um possível candidato ao governo do estado. E sendo eleito, fatalmente, possivelmente, ele teria sido eleito governador, e uma vez eleito governador, exercendo esse cargo, Joinville ganharia força. Então, isso não agradava a certas pessoas, a certas raposas felpudas da política estadual, da política catarinense. Então, conta-se que isso teria sido motivo dele ter sido boicotado, né? E o João Colim, ele era formado em Direito, ele se formou em Direito pela Universidade do Brasil, isso no Rio de Janeiro, a então capital federal. Ele obviamente, antes de ter se formado em Direito, ele estudou na antiga Deutsche Schule, que era a escola alemã, que funcionava onde hoje é o Complexo do Bom Jesus, que veio a ser fechada em 1938 em função daquela campanha de nacionalização da Segunda Guerra Mundial, e aquilo tudo mais que você já sabe, né? E ele acabou prosseguindo os estudos dele no colégio, no famosíssimo, centenário e afamado Colégio Catarinense, em Florianópolis. Embora ele exercesse a advocacia, a partir de 1938, o foco profissional do João Colim passou a ser as empresas da família. Para quem não sabe, um dos prédios que existiam naquele local por onde hoje passa a Avenida JK, que era muito próximo ali do cruzamento da JK com a 9 de março e a João Colim, né? aquele local ali onde há o cruzamento, né? O encontro da JK com a 9 de março e a João Colim, ali muito próximo desse local que eu estou mencionando, havia as indústrias Colim, uma indústria têxtil. E o pai, né, do João Colim era um dos proprietários dessa empresa. O outro sócio era o Max Colim, que também foi prefeito da cidade, um período bem curto, entre 1934 e 1936. Então, os irmãos Colim, o Max e o Otto, né, no caso o pai do João, eles eram os proprietários dessa empresa, a Indústrias Colim. E o João, ele se tornou mais tarde o administrador dessa empresa, e além dessa empresa, ele se tornou administrador da Fiação Joinvilense, de uma indústria de cotonifícios e uma indústria de toalhas felpudas, né? E da Ambalite. Então, todas essas empresas, elas passaram, a partir de 1938, a serem administradas pelo João Colim. E o João Colim também ele foi um dos fundadores da União Democrática Nacional, UDN,
que era um partido bem de direita, né? Um partido que tinha uma popularidade, era tido como um partido de elite, né? Mas que mesmo tendo essa imagem de ser um partido elitista, ele tinha muita popularidade, tinha muito apelo entre as classes mais humildes, né? Apesar dessa imagem de ser um partido de rico, né? Vamos dizer assim. E, bom, por que eu estou falando tanto do João Colim? Bom, como eu tinha dito ainda há pouco, né, existe essa versão de que o João Colim ele teria composto o hino oficial do clube, do Caxias, no caso, né? Verdade ou não, o fato é que o João Colim ele era um torcedor fanático, um torcedor ferrenho do Caxias, e inclusive ele foi o financiador principal, foi um dos principais beneméritos do Caxias durante um bom tempo. Inclusive, ele foi o principal financiador da montagem da equipe do Caxias, que foi bicampeã catarinense invicta em 1954 e 1955. Inclusive, entre 1953 e 1954, o presidente do Caxias foi o filho, o enteado do João Colim, que era o Pedro Paulo Rings Colim, que foi deputado estadual, deputado federal durante um longo período, né? Inclusive, ele chegou a ser deputado na tempo em que o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil. Enfim, uma figura muito conhecidíssima, né? Foi presidente, diretor da unidade joinvilense, né? do Banco do Brasil, né? E foi justamente na gestão do enteado, né? do João Colim, que iniciou a montagem dessa equipe que eu mencionei ainda há pouco, né? Foi bicampeã estadual invicta em 54 e 55. Mas não é sobre o João Colim, obviamente, né, ou sobre o hino do Caxias, o tema da prosa desta semana, né? É sobre um senhor que amanhã, né, dia 16 de abril, estará completando 90 anos de vida, né? Então, até o próximo vídeo. Obviamente, eu trarei mais informações interessantes a vocês, né? Então, até lá e um abraço, beleza?